Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Bom, essa videoaula será sobre os povos originários do Brasil, o período pré-colonial e o início da colonização no Brasil. Primeiro a gente vai falar sobre o Brasil antes do Brasil, como vivia a população de Pindorama, como os índios definiam o Brasil. Você tem uma multiplicidade enorme de povos nativos, de povos indígenas. O termo indígena é uma generalização, na verdade. São várias nações indígenas, são vários povos indígenas. Você tem os tupis, os guaranis, os geis, os charrua e assim por diante. E dentro desses grupos você tem ainda vários subgrupos, várias tribos distintas. Como que essa população, que estima-se era entre 5 e 15 milhões de pessoas, quando os portugueses chegaram em 1500, como que eles viviam? Eles viviam ainda num coletivismo primitivo. Viviam da caça, da pesca, da coleta, de uma agricultura rudimentar. Eram nômades ou seminômades. Não conheciam propriedade privada, não conheciam o Estado organizado, não tinham sistema de escrita, não tinha divisão entre vida urbana e vida rural, desconheciam a fundição de metais, as tarefas eram divididas por sexo e idade, tudo era dividido igualitariamente, o trabalho era coletivo, portanto. Bom, essas tribos muitas vezes entravam em guerras umas contra as outras, disputavam território, disputavam os recursos naturais e essa questão da guerra era importante para essas tribos. Era uma parte significativa aí da sua cultura. Os prisioneiros de guerra, por vezes, se tornavam escravos dos vencedores. Algumas tribos tinham, inclusive, a prática da antropofagia. O prisioneiro de guerra era levado a um processo ritualístico, onde ele era por meses muito bem tratado e depois desse tempo ele era executado numa cerimônia. Sua carne era preparada e consumida pelo conjunto da tribo, não de forma individual, mas de forma coletiva. Acreditava-se que por esse ritual a força daquele guerreiro iria passar para a tribo. Não é? Nós temos então essa realidade múltipla. Esses povos originais do Brasil, eles eram politeístas, seus deuses e deusas eram vinculados às forças da natureza, já que eles dependiam absurdamente da natureza. Muito bem. Aí tem a chegada dos portugueses em 1500. A viagem de Pedro Álvares Cabral. Quando Pedro Álvares Cabral chega no Brasil em 1500, ele vai encontrar essa realidade. Ele não encontra uma civilização como os astecas, como os incas. Não, ele encontra essas sociedades tribais. Sociedades, portanto, que desconheciam a fundição de metais. Então, um dos interesses principais dos europeus, que era encontrar ouro e prata, não vai ser resolvido aí nesse encontro com os nativos, no litoral. Outra questão é que eles não encontram
uma sociedade que produz artigos de interesse do mercado europeu. Vamos lembrar que essa expedição é uma expedição mercantilista. O objetivo final dela é chegar em Calicut, na Índia, no Oriente. Os portugueses já vinham construindo sua rota para as Índias durante todo o século XV. Agora, no último ano do século XV, eles chegam no Brasil. Muito bem. Nós temos, então, o início do processo de ocupação do Brasil por Portugal. Só que, nesse momento, os portugueses ainda estão desinteressados dessa nova terra. O interesse maior dos portugueses, nesse momento, é o controle da África e o comércio com a Ásia. Esse é o objetivo primeiro do Estado absolutista português. Bom, só que o achamento da terra pelos portugueses em 1500 vai ser totalmente documentado. Nós teremos aí o primeiro documento escrito da história brasileira. Lembrar que os povos originais eram ágrafos. Eles não tinham sistema de escrita. Esse primeiro documento escrito da história brasileira é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Quem que era Pero Vaz de Caminha? O escrivão da frota de Cabral. E ele vai escrever para quem? Para o rei Dom Manuel, onde ele vai relatar como que é a terra, como são os habitantes da terra, quais são as propriedades que essa terra possui em termos de riqueza, o que é viável, o que não é viável, se achou ou não achou ouro e prata, e aí no caso não achou. E aí ele vai relatar que a melhor coisa que o rei poderia fazer seria salvar essa gente. O que é essa gente? Os índios. Como salvar? Transformá-los em cristãos. Então você tem um aspecto aí do processo de ocupação, que é a cristianização, a catequização dos nativos. O outro aspecto é o aspecto econômico. E aí o escrivão da frota de Cabral, Pero Vaz de Caminha, já vai definir o seguinte, olha, é a terra. A terra é de muito bons ares e de muito boas águas, e plantando nela dar-se-á tudo. Pois bem, Caminha já indica que se a coroa portuguesa quisesse colonizar o Brasil, teria que ser a partir de uma atividade agrícola. Por quê? Porque o pau-brasil, que ele também identifica, é extrativismo vegetal. Então não vai fixar os colonos. Não permite uma colonização. Não é uma atividade que garanta uma colonização. Esse período, então, de 1500 a 1530, em que Portugal não fundou nenhuma vila, nenhum núcleo de povoamento, em que Portugal estava muito mais interessado no comércio com a Ásia, nós chamamos de período pré-colonial. Há incursões dos portugueses aqui, há fundação de feitorias. O que são feitorias? Feitorias são entrepostos comerciais. São fortificações que servem de entrepostos comerciais. No caso das feitorias no litoral brasileiro, elas serviam para comercializar com os índios o pau-brasil. Bom, tudo pertence ao rei de Portugal. E o rei de Portugal vai definir que o pau-brasil é um produto estancado. O que significa isso? Monopólio real, pertence a ele.
Ele vai ceder, ele vai arrendar o Brasil a Fernando de Noronha, que vai explorar o pau-brasil e vai remeter para o rei 20%, o quinto, 20% do que ele lucrar com o pau-brasil. Quem que vai extrair o pau-brasil? São os próprios portugueses? Não, serão os índios. Eles vão negociar com os índios. Como que vai ser esse negócio? Vai ser um escambo. O que é um escambo? É uma troca direta, não se usa moeda. Bom, e aí os portugueses vão trocar com os nativos ativos de interesse dos nativos. E quais são esses ativos de interesse dos nativos? O que os portugueses tinham que os nativos não tinham? Instrumentos de metal. Os nativos desconheciam a função de metal. Então eles ainda estavam na Idade da Pedra. É esse escambo que tira as tribos indígenas brasileiras da Idade da Pedra. Os portugueses vão trazer machados, facas, lanças, flechas de metal. E os nativos vão trocar o pau-brasil, né? Eles não vão entender muito bem por que os portugueses queriam tanta madeira, né? Por que os europeus queriam tanta madeira. No livro de Jean Delery, um francês que esteve no Brasil no século XVI, ele relata lá um cacique que o questionou. Por que eles vinham de tão longe, eles, portugueses e franceses, vinham de tão longe para pegar madeira para vos aquecer, como ele diz lá. Por quê? Porque ele não trata a madeira como mercadoria. Ele não está numa economia mercantil, né? Ele trata a madeira ali, no caso, como lenha. Bom, a extração do pau-brasil vai ser a atividade econômica aí desse período pré-colonial. Você não tem fundação de cidade, de vila, você não tem, né, ocupação efetiva. Daí período pré-colonial. Isso faz com que outros países europeus queiram explorar o pau-brasil também. É o caso dos franceses. Mas não pode porque a terra pertence aos portugueses. A gente tem que lembrar o seguinte. O Tratado de Tordesilhas de 1494 estabelecia que o território da América pertenceria à Espanha e Portugal. Mas isso vai ser efetivamente cumprido? Não. Por quê? Porque vale o princípio do uti possidetis. A terra não é de quem registrou no papel. A terra é de quem efetivamente ocupa a terra. Não interessa se eu tenho a terra no papel, mas se eu não ocupei, outra pessoa vem e ocupa, ela tem mais direito que eu. O que significa ocupar? O que significa colonizar? Não é? Significa povoar aquela terra. E fazer aquela terra produzir. É justamente porque o Tratado de Tordesilhas não valeu que a gente tem áreas de colonização francesa, holandesa, inglesa, quando, se o tratado tivesse valido realmente, teríamos apenas áreas de colonização espanhola e portuguesa. Muito bem. Esse processo do período pré-colonial, ele começa a mudar em 1530. O comércio com o Oriente já não está dando tanto lucro assim mais para os portugueses. Na área colonial espanhola, os espanhóis estão encontrando metais preciosos em grande quantidade. E aí vem o questionamento dos portugueses do vai, que na minha área também tem, então eu tenho que ocupar para garantir a posse da terra, não é? E havia a ameaça dos corsários franceses, não é? Que sempre estavam aqui disputando com os portugueses o pau-brasil. Pois bem, é então que Dom João III vai
emitir a ordem de uma expedição colonizadora. Essa vai ser a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza vai fundar a primeira vila do Brasil, São Vicente, no litoral de São Paulo. Ele vai fundar o primeiro engenho de açúcar do Brasil em 1532. A colônia vai ser uma colônia de exploração. Então ela segue os princípios mercantilistas. Ela segue a ideia de que tudo que for produzido deve gerar lucro para a sua metrópole, ou seja, para o país que controla o território. O Brasil, nesse período, não é um país. Ele é um território ocupado pelos portugueses. Ele é uma colônia de Portugal. Ele só pode vender para Portugal. Ele só pode comprar de Portugal. Aí chamamos exclusivo metropolitano. Todas as regras são portuguesas. Tudo aqui pertence ao rei de Portugal. O absolutismo monárquico de direito divino está valendo tanto lá na área, tanto na Europa, quanto na área colonial aqui na América. Muito bem. Martim Afonso de Souza, então, traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Ué, cana-de-açúcar não é daqui? Não, é da Ásia. Os portugueses já tinham experiência na produção de açúcar. No século XV, eles já tinham plantado cana-de-açúcar nas suas ilhas no Atlântico, Ilha da Madeira, em Açores, e já estavam produzindo essa especiaria tão valiosa lá no século XV e XVI, na Europa. Agora, eles vão começar a produzir o açúcar no Brasil. A qualidade do clima, do solo brasileiro, indicava que seria uma boa opção a cana-de-açúcar. E realmente será. Essa expedição de Martim Afonso de Souza indica para os portugueses o seguinte: o Brasil é viável como produtor de açúcar. Então vamos organizar a colonização. Qual vai ser o primeiro sistema de administração da colônia? Um sistema que os portugueses já conheciam desde o século XV, o sistema de capitanias hereditárias. O Brasil vai ser dividido em 15 lotes de terras que serão doadas aos capitães donatários. Eles terão poder vitalício e hereditário sobre essas terras. Mistura-se aí o interesse privado dos donatários com o interesse do Estado português. Isso porque os capitães donatários terão que organizar a colonização com recursos próprios ou emprestados. Muito bem. O que eles têm que fazer? Eles têm que incentivar a produção açucareira e de outras atividades. Eles têm que fundar vilas. Eles têm que garantir a catequese, né, e a instalação da religião católica aqui na área colonial portuguesa. Esse sistema é um sistema que a gente chama de descentralização administrativa. O Brasil colonial, nesse período, não tem uma capital, não tem um centro administrativo. Só que das 15 capitanias, só 2 tiveram êxito. A maior parte teve problemas de financiamento, teve problemas com os índios, né? Não é em todo o território que os indígenas terão um bom relacionamento com os portugueses. Muitas vezes eles vão entrar em guerras terríveis aí com os portugueses. Tá. Nós temos então um sistema inicial que não vai funcionar no seu todo, mas 2 capitanias funcionaram. 2 capitanias produtoras de açúcar, São Vicente e Pernambuco. Então indicava o seguinte: o Brasil é viável como produtor de açúcar, só que nós precisamos mudar esse sistema, nós precisamos mudar esse sistema de administração para garantir o sucesso dessa empresa açucareira.
colônia de exploração. O interesse maior é a questão econômica, é a questão mercantilista. Foi então que em 1548, Dom João III envia Tomé de Souza como primeiro governador-geral do Brasil. E Tomé de Souza, em 1549, funda a primeira capital do Brasil, Salvador. O Brasil passa a ter um centro administrativo. Ele agora tem um governador-geral, que é auxiliado por um provedor-mor, que cuida das finanças, por um ouvidor-mor, que cuida da justiça, por um capitão-mor da costa, que cuida da defesa. Agora, os capitães donatários possuem um centro administrativo ao qual podem recorrer. E os colonos? E os portugueses que estão se transferindo para cá como colonos? Como que eles vão se fixar na terra? Através da doação de sesmarias. Os capitães donatários vão doar sesmarias. O que são sesmarias? São grandes lotes de terras, doados a homens brancos e católicos. Começa a se formar, então, uma aristocracia colonial. Brancos, católicos e proprietários serão os homens bons, como se dizia na época. E vão ser a elite colonial, a aristocracia colonial. O objetivo, nesse primeiro momento, é que eles sejam produtores de açúcar. Daí todo o incentivo em que eles se transformem em senhores de engenho. Muito bem. Quem é que vai trabalhar no período colonial? Quem é que vai produzir? Os nativos vão continuar trabalhando livremente no modelo de escambo? Não. Os nativos agora serão escravizados. Vai ter um comércio de seres humanos. O modelo de exploração da época colonial é um modelo escravista, onde o trabalho escravo é usado de forma sistemática. Os indígenas serão escravizados? Serão escravizados. A partir da segunda metade do século XVI, começam a chegar também os africanos escravizados. Vamos lembrar que os portugueses também dominam áreas na África. Muito bem. Nesse processo, a gente tem que se perguntar o seguinte: e os colonos, e os homens bons, eles tinham algum poder? Porque todas as regras vinham de Portugal, todas as ordens vinham de Portugal. Os homens bons tinham algum poder? Tinham. Eles tinham poder local. Eles participavam das câmaras municipais. E o que faziam as câmaras municipais? Cuidavam do cotidiano das vilas. Regulamentavam os ofícios, as feiras, cuidavam das ruas, das vias públicas, das pontes, do fornecimento de água potável, de gêneros alimentícios para a vila, cuidavam da lei, da ordem, tanto que a casa de câmara era sempre casa de câmara e cadeia, não é? Então, o poder dessa aristocracia colonial, ele era limitado. Porque todos os grandes cargos eram ocupados por portugueses. As regras gerais eram regras portuguesas, baixadas pelos reis portugueses. Essa é uma época de absolutismo monárquico de direito divino, não é? Muito bem. Você tem então uma realidade nesse período, nesse início do período colonial, onde no governo geral você tem a centralização administrativa, em contraposição ao primeiro sistema de capitanias hereditárias
que é a descentralização. Mas o importante é que os portugueses paulatinamente vão ocupando o território e fundando as vilas. E ora estabelecem acordos com tribos, ora tribos nativas, ora estabelecem a guerra com essas tribos. A gente tem que entender também que esse território já era ocupado antes da chegada dos portugueses. A terra pertencia aos nativos. Então, os portugueses chegam aqui, eles têm que aprender a língua dos nativos. São eles que conhecem o território. São eles que sabem as regras de convivência entre os vários povos nativos. Tanto que a língua mais falada no período colonial era o Tupi-Guarani, era a língua geral. Né? E vai ser até o início do século XIX. Então você tem esse período aí, que é o chamado início do período colonial, que é o início da formação do que a gente chama de sociedade brasileira, com todas as suas contradições. A questão do escravismo, a questão do extermínio dos nativos, a questão da formatação de uma sociedade patriarcal, católica, autoritária, escravista, racista. Nas próximas aulas, nós vamos tratar mais profundamente sobre esses assuntos. Até a próxima e boa sorte!